E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e esse vídeo eu queria começar com uma coisa um pouco diferente. Esse é o nosso vídeo número 73 da linha principal do canal. E eu tenho um projeto de a cada 25 vídeos fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que seja especial. E para isso se tornar mais especial eu queria a participação de vocês com ideias. O que seria um vídeo interessante para vocês para o vídeo 75, daqui a 2 vídeos? Alguma coisa feita ao vivo? Histórias, anedotas minhas como professor ou anedotas minhas como aluno? Algum tema especial que vocês tenham mais vontade de ver e falar, puxa, esse tema merece ser um vídeo especial? Então eu já começo esse vídeo pedindo para vocês que contribuam com ideias para tornar esse vídeo especial de verdade e quem sabe lançar uma linha de a cada 25 vídeos sair um especial com a participação de vocês. Mas seguindo a linha do nosso canal, cujo objetivo é continuar falando de como a matemática tem coisas interessantes, bonitas, vamos abordar um tema diferente essa semana, vamos falar sobre derivadas parciais. Faz pouco tempo a gente falou sobre derivadas, e o que elas são, o que elas significam, e derivadas parciais elas são uma extensão desse conceito que tem muitas aplicações práticas legais. O objetivo desse vídeo vai ser introduzir a ideia de o que é uma derivada parcial, não vamos focar na parte de fazer contas, vamos focar nas ideias físicas, os conceitos que geraram essa coisa de derivada parcial e já soltar alguma aplicação básica aí nesse meio tempo. Derivadas parciais são um conceito que é bem fácil de entender de onde veio e como ele funciona. Eu de verdade espero que vocês gostem. Bora lá, vamos começar? O conceito de derivadas parciais nasce com o conceito de funções de várias variáveis. O que é o mais comum de se ver são funções de uma variável. São as funções que você tem uma coisa geralmente chamada de y igual a f de x. Esse f é o nome que a gente dá à função. Esse x em destaque aqui, ele é uma variável de entrada. Ele é um valor que você substitui na função, você substitui na expressão para determinar quanto é o resultado. Y, que é o resultado, ele vai ser a variável de saída, ele é o resultado depois de calcular o total da função. E isso funciona muito bem se você tem um único fator influenciando um único resultado. E aí você tem um input, que é o x, influenciando no resultado y, que é o seu output, se você preferir usar um termo de computação. Na prática, existem várias situações onde você tem muitos dados, muitos valores, muitas variáveis influenciando um resultado. Isso vai acabar gerando o que a gente chama de função de várias variáveis. E alguns exemplos rápidos só para mostrar a anotação disso. A segunda lei de Newton, quando você tem que força é igual a massa vezes aceleração. Tanto a massa quanto a aceleração são duas coisas diferentes que influenciam no resultado final, que é a força. Ou velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Tanto espaço quanto tempo são duas variáveis que influenciam no resultado final da sua velocidade. Esses são exemplos de funções de duas variáveis, onde você tem dois dados de entrada. Em geral a gente representa eles como x e y, e um dado de saída, em geral representado por z, mas que pode ser sua velocidade ou sua força. Dá para ter exemplos com mais variáveis. Por exemplo, um exemplo rápido com 3 variáveis. Se você está em alguma sala, em algum ambiente, cada ponto com coordenadas x, y, z tem uma temperatura diferente. Então dá para você escrever a temperatura em função das 3 coordenadas x, y, z da posição. E a gente representa uma função com 3 dados de entrada e 1 de saída. Independente do jeito que for feito, você pode ter várias variáveis de entrada, vários inputs para calcular uma única coisa no final, que vai ser a sua variável de saída. Esse é o conceito de função de várias variáveis. E é legal, porque é um conceito que ele parece ser uma coisa muito estranha, parece ser uma coisa difícil, mas desde o ensino médio a gente trabalha com isso. O meu exemplo favorito disso aqui é a equação dos gases perfeitos, PV-NRT, tem um monte daquelas frasezinhas para você decorar essa fórmula. Mas basicamente ela diz que se você multiplicar a pressão pelo volume, ele é igual ao número de mols vezes uma constante R, que é a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Se a gente quiser saber a pressão, a gente pode isolar o P na nossa expressão. E aí, para saber a pressão, a gente precisaria saber o número de mols, a temperatura e o volume. Com esses 3 dados de entrada, com esses 3 inputs, a gente pode substituir isso nessa expressão, que é uma função, agora que ela está escrita desse jeito, para poder determinar o valor da pressão. Usando a simbologia, a pressão depende do número de mols, da temperatura e do volume. O R, por ser constante, a gente não precisa representar ele porque ele é uma variável. Agora vamos fazer um exemplo mais geométrico, mais visualizável. Um jeito simples da gente entender isso em termos de geometria é imaginar que você tem duas variáveis x e y, elas apresentam uma região no chão, e você tem uma função z que diga qual é a altura de um objeto em relação à posição da base.
Então, se você tivesse uma montanha, em cada coordenada x, y que você teria, que seria a latitude e a longitude, a sua função seria um negócio que diz qual é a altura em relação à latitude e longitude. Então, você tem o x, y como dados de entrada e a altura como saída. Isso é legal porque a gente pode visualizar esse conceito em 3D. Aqui eu tenho destacado em vermelho a base, aqui em azul uma região do espaço. E a ideia é que você tem uma expressão, uma fórmula, uma função que te diga, se eu pegar aqui embaixo na base as coordenadas deste ponto. A minha expressão me permite que eu te diga qual é a altura acima desse ponto, substituindo na fórmula sem fazer medições físicas. E nesse caso a gente faz uma pergunta nova. Como fica a derivada nesse caso que você tem um objeto em 3D? Olha só, o Luke apareceu, e ele apareceu já dizendo que sabe. Muito bom, Luke. Muito esperto você. O que você acha que é isso, então? Como fica a derivada no caso em 3D? Muito bem, em 2D a derivada tinha a ver com a reta tangente, e isso vai continuar em 3D. Mas como que você vai fazer uma reta tangente numa coisa em 3D? Tem mais de uma direção, porque se a gente pegar um ponto qualquer da nossa figura, dá para ter retas em várias direções. Então como fica isso? E é exatamente isso que o Luke está falando. Se você tem mais de uma reta tangente possível, então você vai ter mais de uma derivada possível. E isso é o que vai virar o conceito de derivadas parciais, quando você fixa uma única direção para pensar nessa reta. Lembrando da parte que tinha quando a gente tinha uma variável só, que foi comentada em vídeos anteriores, se você tem uma função de uma única variável, a definição formal da derivada ela era a inclinação da reta tangente, ou a taxa de variação, eles eram equivalentes. Tem um vídeo bem detalhado descrevendo isso. Se vocês quiserem ver ele para entender bem esses detalhes, tem um cardzinho passando em cima de mim e tem o link lá embaixo na descrição. Mas a expressão que te dava a derivada de uma variável, ela era essa aqui. Ela era o limite, quando Δx ficava perto de zero, do que seria ΔF dividido por Δx, ou f de x mais Δx menos f de x dividido por Δx. As duas expressões são equivalentes. Para pegar as derivadas parciais, seria mais legal se a gente começasse tentando entender o exemplo mais simples possível. Que no caso é, como seria a inclinação de uma reta tangente se eu fizesse uma direção paralela ao eixo x? Ela vai ser o caso mais fácil porque a gente já derivava usando a variável x. Então acaba sendo o caso mais natural para a gente pensar primeiro. E se você está numa direção que é paralela ao eixo x, o seu y praticamente não muda nada. E aí, considerando isso no problema em 3D, o que seria o equivalente à derivada seria fazer a mesma expressão deixando o y como constante. E a gente tem essa coisinha. Vai ser a função em x mais Δx, y é constante, menos f de x, o y é o mesmo constante, dividido por Δx. Isso é a versão algébrica do que a gente define como derivada parcial em x. E o símbolo é esse aqui. A gente usa essa letrinha, a gente chama essa letrinha de del. É a derivada parcial de f em relação à variável x. É um símbolo diferente porque se a função tem várias variáveis, você precisa descrever qual delas tem a derivada parcial. Do mesmo jeito, a gente pode fazer a derivada parcial considerando apenas o eixo y. Aí a gente deixa o x como fixo e faz a variação como ΔY. A gente tem esta expressão, o x não se mexe, ele é o mesmo x aqui nas duas expressões, e a gente representa isso como a derivada parcial de f na variável y. Apenas para mencionar rápido, se você deriva em x, pela definição, você finge que y é constante. Na hora de fazer as contas, é o mesmo processo. Se você for fazer uma derivada parcial em y, aí você finge que o x é constante na definição, e para fazer as contas, é a mesma ideia, você finge que x é constante e aplica as regras de derivada que a gente já viu em vídeos passados. Vamos agora ilustrar isso e mostrar como isso fica. Eu gerei uma função para preparar esse vídeo, que é uma função que, por mais que a expressão seja feia, o gráfico dela é bonitinho. Aqui nós temos o gráfico. A gente tem a base, aqui o plano xy. Eu representei de 0 a 2, de 0 a 2. E aqui em cima, esta coisa é o gráfico dessa função em 3D. Se a gente pegar o ponto 1, 1, que é justamente o centro desse quadrado na base, a gente consegue dizer quanto vale a altura desse ponto 1, trocando x por 1 e y por 1 nessa expressão. E ele vai representar o que graficamente é esta altura aqui neste ponto. A derivada parcial, eu vou omitir os cálculos, mas se você fizer a derivada parcial e depois trocar o x e y pelas coordenadas do ponto 1, 1, o resultado vai ser menos 1,2.
Isso quer dizer que você tem uma reta com inclinação negativa. Então, se a gente for considerar aqui no sentido do eixo x indo de 0 para 2, neste ponto você tem uma reta tangente decrescente, que graças à tecnologia moderna a gente pode desenhar isso no computador com estalar de dedos, e está aqui. É realmente uma reta que conforme o x aumenta, o seu z diminui. Fazendo o mesmo processo para a variável y, mas mantendo o padrão de não fazer as contas, porque o nosso objetivo é entender esse conceito matemático que é bonito. Quando a gente faz as contas e substitui no ponto, o resultado é 0,36. Por ser um número positivo, isso quer dizer que, considerando a direção paralela ao eixo y, a gente vai ter uma reta crescente. Então, olhando nesse sentido que o y cresce, a reta tangente nesse ponto vai ser crescente, mas com uma inclinação mais suave do que o que era em x, já que o valor é menor em módulo. De novo, usando tecnologia e o estalar de dedos mágicos de edição, a gente vê que conforme vai aumentando o valor em y, a inclinação dessa reta tangente aqui, ela até sobe, mas de uma maneira muito mais suave do que a outra diminui. Esta é a ideia geométrica de derivadas parciais. Mas além da geometria, existe também a interpretação física para isso. A interpretação física também é legal. Imagina que você tem uma chapa, e essa chapa com coordenadas x, y, ela tem temperaturas diferentes em cada ponto. E você tem uma expressão que te diga qual é a temperatura na coordenada x, y. De novo, só para deixar o vídeo bonito, eu escolhi uma expressão que ia fazer uma coisa bonita para a gente. X vezes y mais 5 cosseno de x mais 10 seno de y. Então eu quero saber quanto é a temperatura no ponto de coordenadas 1, 3. Troca o x por 1, y por 3, você vai saber qual é a temperatura nesse ponto. E eu escolhi um ponto arbitrário, ponto coordenada x igual a 3, y igual a 4. E aí, para a gente calcular a temperatura nesse ponto, é simplesmente trocar o x por 3, o y por 4, e o valor dá aproximadamente 14,61, se a gente estiver usando graus Celsius como escala. A derivada de uma variável, ela significava fisicamente uma taxa de variação. A derivada da temperatura na coordenada seria quanto a temperatura varia na coordenada. Se a gente pensar na derivada parcial em x, ela vai representar quanto vai variar a temperatura se você andar na direção do eixo x. Mantendo o padrão, se a gente pular as contas e fizer quanto é a derivada parcial em x neste valor, a gente vai ter o resultado 3,29, aproximando, arredondando lá na segunda casa. Isso quer dizer que você, andando na direção do eixo x, a partir do ponto de coordenada 3, 4, você ganha aproximadamente 3,29 graus Celsius por metro. Do mesmo jeito, a derivada parcial em y vai representar quanto varia a sua temperatura se você se deslocar em relação ao eixo y, subindo na vertical. Ainda pulando as contas, o nosso resultado vai ser, aproximando na segunda casa, menos 4,57. Se você for subir a partir do ponto 3, 4 na direção do eixo y, a sua temperatura diminui aproximadamente 4,57 graus Celsius por metro. A gente pode conferir como isso funciona fazendo um mapa de calor. O mapa de calor é basicamente a gente representar graficamente as temperaturas, e o padrão internacional é que cores mais próximas de vermelho são mais quentes e cores mais próximas de azul são mais frias. Eu peguei o software que a gente sempre usa, mandei ele desenhar aqui o nosso mapa de calor, próximo daquela região que contém o ponto 3, 4. E eu destaquei aqui, eu espero que apareça na edição, um ponto que diz qual é a coordenada 3, 4 onde ele está. Lembrando as contas que a gente fez, a derivada parcial em x dava aproximadamente 3,29, a derivada parcial em y dava aproximadamente menos 4,57. A partir desse ponto, se eu andar no eixo x, eu estou numa região que é roxa e vou me aproximando para uma região que é mais vermelha, ou seja, uma região que é mais quente. Então faz sentido que a derivada parcial em x seja positiva, já que você está ganhando calor conforme você anda na direção do eixo x. E a partir desse ponto, se eu for indo na direção do eixo y, subindo, eu estou tendendo a cores mais azuis. Essas cores azuis são as mais frias. Então faz sentido que, conforme eu vá subindo na direção do eixo y, a minha temperatura diminua. E isso é a interpretação física das derivadas parciais nesse caso. E ela faz muito sentido. Eu estou olhando só uma direção e vendo o que acontece se eu variar só nessa direção. Mas esse conceito ele pode ser expandido ainda, porque a gente viu a direção do x, a gente viu a direção do eixo y, mas existem outras direções, existem direções oblíquas. Eu poderia tentar andar com uma inclinação de 15 graus no sentido anti-horário, uma inclinação de menos 60 graus no sentido horário. E existe um conceito para isso. E isso vai ser o tema do nosso próximo vídeo.
Basicamente porque a gente já falou bastante coisa e o vídeo ia ficar muito longo se a gente também falasse desse conceito hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu aguardo ansiosamente por sugestões de vocês pro que pode ser o nosso próximo vídeo especial. Vocês podem se comunicar comigo aí embaixo no comentário ou colocando aqui do lado, ó, se vocês preferirem uma coisa mais pessoal que ninguém mais vai ver, meu e-mail, meu Twitter. Lembro vocês também que eu também sou professor particular, se vocês precisarem de aulas de matemática, podem entrar em contato comigo. E na semana que vem a gente continua esse processo, essa viagem com derivadas parciais, que são um tema bastante amplo, que dá para explorar e tem muita aplicação legal. Eu espero de verdade que vocês gostem, eu espero ver vocês na semana que vem, e eu espero os comentários de vocês sobre o que poderia ser o nosso vídeo especial. Obrigado por tudo, pessoal, fiquem bem e até a próxima.